Decifrando o hacker. Afinal, com quem estamos lidando? Eu já disse no curso Hackers à Teoria que, graças ao sensacionalismo da mídia, a opinião pública tem transformado o hacker de um simples e inofensivo bisbilhoteiro em criminoso malicioso. Geralmente, os hackers afirmam que as pessoas não os entendam, o que na maioria das vezes é verdade. Historicamente, podemos dizer que os hackers invadem em busca de conhecimento e pela emoção do desafio. A verdade é que a maioria dos hackers que executam invasões maliciosas não pensam que do outro lado há pessoas por trás dos firewalls, das redes sem fios e dos aplicativos web que estão sendo atacados. Eles ignoram esse fato e acabam ignorando que suas ações, com frequência, afetam as pessoas de maneira negativa, comprometendo a segurança e o trabalho dessas pessoas. Pensando como uma pessoa mal intencionada. Parece até estranho, mas é verdade. Usuários mal intencionados muitas vezes pensam e trabalham como ladrões, como sequestradores e outros criminosos organizados. Vou citar aqui alguns exemplos de como eles agem. IDS e IPS são sistemas de prevenção de intrusão, que costumam bloquear uma máquina da rede quando necessário. Vilões costumam escapar desses sistemas alterando o MAC e o IP da máquina a cada poucos minutos, para assim irem mais longe em uma rede sem serem bloqueados. Eles exploram falha de segurança física, e isso é muito simples. É muito fácil saber quando o escritório está vazio ou ainda tem gente no local. Como exemplo, olhando as luzes acesas, olhando se janelas estão abertas, ou até mesmo observando se persianas e cortinas são abertas em um horário e fechados em outro. Tudo se trata de rotina. Vilões utilizam softwares não autorizados, que seriam bloqueados no firewall, mas alteram o protocolo TCP padrão em que ele roda, assim funcionando livremente. Configuram uma clonagem de wireless, o conhecido Evil Twin, próximo a locais de acesso à rede sem fio, atraindo internautas desavisados e fazendo com que naveguem em uma rede não confiável, na qual suas informações podem ser capturadas e manipuladas. Utilizam o usuário e senha de um colega ou outro qualquer para terem acesso a informações confidenciais em sistemas. Desconectam cabo de alimentação ou de Ethernet de sistemas de câmera que monitoram o acesso a uma sala restrita. Efetuam ataques por meio de uma rede sem fio de um vizinho ou de lugares públicos com o objetivo de esconder sua identidade. Pois bem, como podem ver, essas pessoas agem de inúmeras maneiras. E o que foi citado aqui é apenas um pequeno número de técnicas que hackers podem usar. Portanto, profissionais de segurança precisam pensar e trabalhar dessa maneira, com o objetivo de realmente se protegerem e encontrarem qualquer vulnerabilidade, seja física ou lógica. Quem são os invasores? É difícil traçar um perfil exato, pois os hackers são indivíduos únicos. Cada hacker tem seus próprios motivos, seus métodos e suas habilidades. Os níveis de habilidade dos hackers é o que os dividem. Vamos ver alguns. Squirt Kids são iniciantes que aproveitam das ferramentas hackers, mas na maioria dos casos eles não têm conhecimentos de como realmente as coisas funcionam. Só sabem seguir uma receita de bolo. Não é isso que eu quero que vocês se tornem. Hackers criminosos são especialistas que também desenvolvem algumas ferramentas, incluindo algumas usadas por hackers éticos e script kids. Também desenvolvem vírus e worms. Podem invadir sistemas sem deixar nenhuma pista, ou até mesmo culpar outra pessoa, fazendo com que pareça que essa outra pessoa seja o responsável pela invasão. Hackers avançados costumam ser discretos e compartilham informações com inferiores apenas quando os mesmos forem considerados dignos. Esses hackers, sem dúvida, são seus piores inimigos em segurança da informação. Mas, felizmente, esses hackers de elite não são tão comuns, não são fáceis de encontrar, assim como os script kids. Pesquisadores de segurança
São profissionais altamente técnicos e publicamente conhecidos profissionais de tecnologia da informação que não só controlam e monitoram computadores, redes e vulnerabilidades, como também desenvolvem as ferramentas e escrevem códigos para explorá-los. Sem eles, não teríamos muitas ferramentas de teste de segurança open source. Acompanhar esses pesquisadores ajuda a se manter atualizado sobre vulnerabilidades e ferramentas. Vou deixar na tela e na descrição alguns links de blogs e pesquisadores, mas todos em inglês. Tem alguns brasileiros, mas sugiro que pesquisem por conta própria. Mais importante do que a habilidade de um hacker pode ser sua motivação. Hacktivistas tentam divulgar mensagens políticas ou sociais por meio de seu trabalho. Um hacktivista quer sensibilizar o público geralmente para um problema. Na maioria dos casos, fazem o famoso deface em sites para deixarem suas mensagens. Cyberterroristas atacam computadores do governo ou infraestruturas de utilidade pública. Costumam invadir sistemas e roubar informações secretas do governo. Hackers de aluguel fazem parte do crime organizado na internet. Alugam suas horas de trabalho por dinheiro. Anos atrás, a Agência Nacional de Polícia da Coreia desbaratou a maior e mais conhecida rede organizada de hackers criminosos da internet, a qual tinha cerca de 4.400 membros. Mas fique tranquilo, esses hackers criminosos são uma minoria, então você não irá enfrentar milhões deles. Na maioria dos casos, sua maior ameaça trabalha dentro do seu prédio, dentro da empresa e tem uma conta de rede válida. Portanto, não descarte as ameaças internas. Por que fazem isso? A principal razão do porquê eles fazem isso é porque eles podem. Invadir pode ser um passatempo casual para alguns hackers. Hackeiam para ver o que podem e não podem invadir. Alguns são obsessivos por ganhar notoriedade ou destruir sistemas de computador. Ter o conhecimento sobre dados armazenados ou possuir conhecimento que poucas pessoas têm faz com que se sintam melhores. Já alguns invasores só querem transformar sua vida num inferno, e outros apenas querem ser vistos ou ouvidos. Alguns motivos comuns são vingança, ficar em evidência, curiosidade, tédio, desafio, vandalismo, roubo com fins lucrativos, sabotagem, chantagem, extorsão e espionagem corporativa. Estilo de ataque. Cada hacker tem seu estilo. Alguns se preparam muito antes de um ataque de grande porte. Já outros, normalmente os script kidders inexperientes, agem antes de pensar nas consequências. Usuários maliciosos estão em qualquer lugar do planeta. Alguns podem ser experientes com grandes conhecimentos e outros vão apenas forçando e cutucando uma rede ou sistema. Muitas vezes acabam fazendo coisas estúpidas que levam a segurança ou os administradores de rede até eles. Comunidade. Lógico que os hackers formam uma comunidade secreta, mas muitos dos hackers, especialmente os mais avançados, não compartilham informações com o grupo. A maioria trabalha de forma independente. Hackers que estão em rede com outros costumam usar mensagens privadas, endereços de e-mails anônimos, ERC para bate-papo e trocas de arquivos e outras coisas. A falta de conhecimento é amiga dos invasores. Invasores maliciosos aproveitam-se da falta de conhecimento. Eles sabem dos seguintes aspectos da segurança do mundo real. A maioria dos sistemas não são gerenciados corretamente, não são devidamente corrigidos, protegidos ou monitorados. A maioria dos administradores de segurança de rede não conseguem acompanhar a enxurrada de novas vulnerabilidades e métodos de ataque. E na maioria isso não é falha deles mesmo, mas porque muitas vezes esses administradores têm tarefas demais e muitos outros incêndios para apagar. Eu mesmo já vi empresas de grande porte com mais de 500 funcionários e mais de 300 computadores com uma infraestrutura ridícula e apenas 3 funcionários de TI. Portanto, é fato de que as empresas não valorizam o profissional e nem mesmo valorizam seu próprio setor de tecnologia e segurança da informação. Mas se algo acontecer, a culpa sempre será do profissional de TI. O tempo também é amigo dos invasores. Ataques podem ser realizados lentamente,
tornando-se mais difíceis de serem detectados. Geralmente os ataques são realizados após o horário comercial, pois assim as defesas estão mais fracas, com menos segurança física e menor monitoramento. Mantendo o anonimato. Eliminar rastros é uma prioridade. Hackers costumam ficar anônimos usando um dos seguintes recursos: copiam ou roubam contas de VPN, utilizam computadores públicos em bibliotecas, escolas, lan houses ou qualquer lugar com rede sem fio aberta, utilizam proxy server ou anonymizer, contas de e-mail anônima ou descartável, utilizam computadores vulneráveis, conhecidos como zumbis ou bots, ou utilizam estações de trabalho ou servidores na rede da própria vítima. Hackers utilizam bastante portas de entrada para seus ataques, o que muitas vezes se torna difícil de rastrear, mas, felizmente, o usuário malicioso não é tão experiente, a não ser que o mesmo seja um administrador de rede ou de segurança.